Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e nessa aula de hoje, a aula de número 17, nós vamos fazer a nossa introdução ao conceito de vetores, tá? Então vamos estudar os vetores, o que são os vetores. Então dá uma olhadinha, olha só como está recheada essa aula de hoje, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só, temos aqui, falaremos aí dentro do conteúdo de vetores sobre o que é uma grandeza escalar, olha só. E aí, em comparação com uma grandeza vetorial, falaremos sobre direção e sentido. Ainda na aula de hoje, ó, grandeza vetorial em contraponto à grandeza escalar, dando uma introdução aí ao que é o deslocamento. E também falaremos sobre outras grandezas vetoriais. Ainda na aula de hoje, ó, representação de uma grandeza vetorial, soma de vetores e resultante de vetores. Então a aula está assim, ó, de conteúdo, um mais interessante do que o outro e cheio de aplicações. Então vamos lá, vamos nessa. Grandeza escalar. Então assim, se a gente fala grandeza escalar, vamos ver aqui. Se alguém disser que agora são 16 horas... Opa, pulou aqui, né? Cadê a canetinha? Pronto. Se alguém disser que agora são 16 horas e 42 minutos, você não perguntaria se essa hora é horizontal para a direita ou vertical para cima, né? Certo? Você não ia perguntar uma coisa dessas, né? Por exemplo, alguém te falou as horas, tu não vai perguntar se é para cima, para baixo, se é horizontal, se é vertical. Não faria muito sentido, correto? Então, olha só, quando apenas o valor da grandeza e a sua unidade são suficientes, a grandeza é dita escalar. Então, assim, toda a informação que a gente pega no dia a dia e essa informação fica muito bem definida, apenas com o número e a sua unidade. Pronto, então quando isso acontecer, você está falando de uma grandeza escalar, né? Então assim, quando alguém fizer uma pergunta e alguém te falar assim, um número, a unidade, mas ainda precisar de mais detalhes, então não é grandeza escalar. Mas toda vez que você quiser saber sobre isso, aí temperatura, por exemplo, falou o valor da temperatura, a unidade, pronto, é uma grandeza escalar. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa, vamos dando sequência. Grandeza escalar, olha só, é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos o número e a sua unidade. Olha os exemplos aí, ó. Então lá, subiu na balança, ó, game over, subiu na balança. Na balança, ela vai informar o que para você? A sua massa, tá? Cuidado, deve ter gente que deve ter falado peso aí, né? Mas a balança... ela não vai dizer o seu peso, tá? A balança vai dizer a sua massa. Aí deu aqui a massa da pessoa, olha só, 140 quilogramas. Então, o número, 140. Unidade, quilogramas. Então, entendi, professor. Número, unidade. Então, massa é uma grandeza escalar. Fica perfeitamente definida apenas com número seguido da unidade. Tome nota, vamos nessa. Então, olha aí, ó, né? Aqui vai fazer a aferição, ó, tá vendo? Ó? Vai fazer a aferição aqui, ó, de temperatura, o termômetro. Então, o termômetro, ele vai medir a temperatura e ele vai informar também apenas um número seguido da unidade, ok? Então, a temperatura da sua sala de aula, você tá na sua sala de aula aí, ó, deve estar bem geladinho, né? Tá fresquinho aí? Tá bem geladinho, 25 graus Celsius, aí 25 é o número e a unidade graus Celsius. Então, temperatura, grandeza escalar. Aí tem uma outra grandeza, ó, chamada volume. Ó o volume aí, ó. O volume é uma grandeza que também é escalar. Por quê? Ela fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos o número dela, ó, e a unidade. O que você não pode esquecer, né? Então aqui, ó, o recipiente de leite é de 50 litros, tá? Então foi lá de manhã cedo, ó, antes de ir para a escola. Antes de ir para a escola, você resolveu ir lá tirar o leite. Eu vou tirar o leite lá, né? Aí pronto, saiu de lá, foi para a escola. Aí você tirou quanto de leite hoje? Quanto foi? Foi 50 litros. 50 litros? Litro é o quê? Litro é a unidade de volume. Então, volume, olha aí, ó.
50 litros. 50, número, unidade, litro. Então, volume é uma grandeza escalar, apenas o número e a unidade, tá? Então, assim, se você parar para pensar, no seu dia a dia vai estar cheio de grandezas que são escalares. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então aí, grandeza vetorial. Opa, agora mudou, né? Não é escalar. Olha a diferença aqui, ó, vetorial. Ela já pode ser exemplificada com o termo, o conceito de deslocamento. Se alguém disser que quatro carros partiram de Porto Velho, cada um a 40 km por hora, essa informação é suficiente para saber onde eles vão chegar? E aí, o que você acha? Alguém falou para você assim, ó, partiu 4 carros de Porto Velho, cada um estava a 40 km por hora. Tu tem como saber onde é que eles vão chegar? E a resposta, pessoal, é não, não tem como saber. Porque ele só falou o número e a unidade, mas está faltando o que aí? Está faltando dizer para onde eles foram, qual que é a orientação, em que sentido que eles foram, correto? Então, olha só, a grandeza aqui, além do valor numérico e da unidade medida, necessita de direção e de sentido. Então, quando isso aí acontecer, que tu falou o número, falou a unidade, mas ainda está faltando alguma coisa, está faltando dizer para onde, qual é a direção, qual é o sentido. Então, quando isso acontecer, fique ciente que você está diante de uma grandeza vetorial, tudo bem? Então, olha a diferença aí, a diferença é clara, né, entre uma e outra. Então, a grandeza vetorial é aquela que, caracterizada somente quando conhecemos uma direção, um sentido e um número e a sua unidade, é claro, tá? Aí você provavelmente deve estar se perguntando aí, professor, mas direção e sentido não é a mesma coisa? Porque assim, no dia a dia a gente pode estar acostumado a usar uma como sinônimo da outra, né? Mas aqui na física, não. Aqui na física, direção é uma coisa e sentido é outra coisa, tá? Elas não são sinônimas, elas têm significados diferentes. Vamos lá, pessoal? Então, exemplo. O carro está se movendo a 100 km por hora, indo de Ariquemes a Vilhena. Ah, olha só. Então eu informei, ó, o número, eu informei, olha aqui, ó, a unidade, quilômetro por hora. Eu falei o quê? A direção e o sentido. De onde que ele está indo? Ó, de Ariquemes. Está indo para onde? Para Vilhena. Pronto, você está informando direção e sentido. As grandezas vetoriais são especiais. Então vamos lá. Elas são representadas por um símbolo matemático, olha aí, ó, por um símbolo matemático chamado ou denominado vetor. Então, quando você vai trabalhar com grandeza vetorial, você está falando o quê? Vai trabalhar com vetor. Neles se encontram 3 características, né, sobre um corpo ou móvel. Então, olha só, o vetor, ele tem o que a gente chama de módulo, tá? Módulo do vetor. Representa o valor numérico da grandeza. Então, assim, o tamanho do vetor é o módulo do vetor, ok? Então, olha só, direção e sentido determinam a orientação da grandeza, tá? Mas, por enquanto, a gente vai definir, mas, por enquanto, já deixa claro que elas não são a mesma coisa, tá? Mas elas juntas determinam a orientação da sua grandeza. Então, vamos lá, direção e sentido são a mesma coisa? Será que você trata como sinônimo, elas significam a mesma coisa? Então, olha só, quando falamos em direção e sentido, normalmente pensamos ser a mesma coisa, mas elas não são, tá? Não são. Uma forma bastante fácil e prática de entender esses dois conceitos é visualizar uma avenida que seja de mão dupla. Nesse caso, ela é constituída por uma direção e 2 sentidos, tá? Uma direção da rua, a direção da rua, e 2 sentidos, né? Então, aqui, ó, placa de trânsito representando duplo sentido na via através do uso de 2 vetores. Então aí, ó, essa placa de trânsito, ela está mostrando que aqui, ó, o carro pode ir, né, aqui, e ele pode vir. Isso aqui é o sentido. Ele pode ir daqui para lá ou ele pode vir de lá para cá, ok? São sentidos. E a direção? A direção é a direção da rua, ok? Então tá vendo a diferença aí de um para o outro? Então aqui, ó, cuidado. Direção e sentido são coisas diferentes, tá? Então aqui na física, principalmente, isso é muito importante.
Outro exemplo prático é a brincadeira, ó, do cabo de guerra. Você já brincou com cabo de guerra? Nessa representação aqui, ó, o que está acontecendo? As pessoas, aqui, ó, esse cara aqui da direita, ele está puxando, ó, o vetor aqui, ó, força, ó, o vetor força aplicado aqui, ó, na horizontal para a direita. E já aqui, ó a força que ele está aplicando aqui, ó, na horizontal para a esquerda. Perceba que ambas as forças estão na direção horizontal. Então, eles têm a mesma direção. Agora, o sentido é o mesmo? Claro que não, né? Esse aqui está puxando para a direita, esse aqui está puxando para a esquerda. Então, é claro que os sentidos são opostos, tá? Não é o mesmo sentido, são sentidos opostos. No entanto, todavia, direção é a mesma direção. Então, olha só, direção horizontal, sentido, né, da direita para a esquerda. Então, o sentido, cada força que ele está aplicando aqui vai estar num sentido diferente, né, já que eles estão puxando em direções contrárias. E aí aqui, ó, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Então, outras grandezas vetoriais. Além do deslocamento, vamos estudar várias grandezas vetoriais. São elas, ó, velocidade é uma grandeza vetorial, ok? Então, se uma pessoa lhe disser que um carro está se movendo a 50 km por hora, né? Então, ele te deu somente o que aqui com essa informação? Ele deu só o módulo da velocidade. Você não terá uma ideia completa desse movimento. Por que não? Porque se ele falou só o módulo, ele só está te falando o quão rápido ele está se deslocando. Ele só está falando para você o quão rápido ele está se deslocando. Ele não está dizendo para onde vai, qual é a direção, qual é o sentido. Então, não faltou, faltou uma complementação na ideia, correto? Não está completo. Então, aqui, ó, é necessário saber a direção e o sentido da sua velocidade. Outra grandeza vetorial, ó, é a força. Então, força, pessoal, força é uma grandeza vetorial, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse garoto aqui, ele tá fazendo uma força, né? E essa força aqui está sendo aplicada. Ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido, ok? Então, aqui, ó, antes de especificar o seu módulo, ou seja, a intensidade da força, é necessário fornecer a sua direção, né? Se ela atua na horizontal, na vertical, se ela é inclinada, e o seu sentido, se ela atua da esquerda para a direita, de cima para baixo e etc, né? Então aqui você tem que definir tudo isso para definir a força. Representação, né, de uma grandeza vetorial. Então agora, como representar uma grandeza vetorial? Sabemos que um segmento de reta é um trecho limitado de uma reta. É você pegar uma reta e cortar ela ali em 2 pontos, você vai ter um pedaço da reta, um trecho limitado, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma reta infinita, ó, essa reta aqui vai embora, ela é infinita. Aí eu peguei e cortei bem aqui, ó, e cortei aqui, pronto, eu tenho um trecho, né? Um segmento de reta, é um trecho, é um pedaço da reta. Desse modo, um segmento de reta não pode representar uma grandeza vetorial. Por que que não pode? Por que que só um segmento de reta não é um vetor? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Por que que só esse pedacinho aqui, ó, de A para B, pronto. Aí tem um pedacinho da reta. Por que que o pedacinho da reta não pode ser considerado vetor? Porque um segmento de reta sozinho, ele só fornece o módulo, ele só fornece a intensidade. Ou seja, ele não fornece a orientação, né? E sem essa orientação, então não é vetor, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, desse modo, o segmento de reta não pode representar uma grandeza vetorial, porque falta o que nela? Falta o sentido. Então, um segmento de reta não tem um sentido determinado. Isso é, o segmento AB, ó, é igual ao segmento BA. Por quê? Porque a intensidade, o módulo deles vai ser igual. Agora, ó, se colocarmos um sentido, aqui, ó, se colocarmos um sentido em um segmento de reta, aí obteremos o quê? Um vetor. Então, quando ele ganha um sentido, ele já tem uma direção. Ele já tinha uma direção. Se ele ganha um sentido, ele se transforma em um vetor,
que é um segmento de reta, ó a definição, segmento de reta orientado, ó, e pode ser utilizado para representar o quê? Uma grandeza que seja de caráter vetorial. A reta que serve de suporte para um vetor, ela vai mostrar o quê? A reta vai mostrar apenas a direção. E a seta, o que é a seta? Vamos lá. Eu faço aqui, ó, segmento de reta. Agora, se eu desenho isso aqui, ó, pronto, fiz a seta, né? Essa seta, ela indica o quê? O sentido. Eu estou apontando para onde? É o sentido. Resumindo, ó, para um vetor qualquer, teremos o seguinte. Direção, essa reta aqui, ó, tá? Aí pronto. Aqui, um segmento da reta. Agora, se eu faço aqui, ó, esse segmento, ele te dá o quê? O módulo, ou seja, a intensidade. E eu faço aqui a seta, ó, a seta vai te dar o quê? O sentido, no caso é da esquerda para a direita, ou, se preferir, para a direita. Representação, né, das partes de um vetor. Então, os vetores. A ideia matemática de vetor encaixou-se perfeitamente na física para descrever as grandezas que necessitavam de uma orientação. Então, vetores não são palpáveis, né, como um objeto que se compra no mercado. Eles são apenas representações. Como assim, professor? Vetor, pessoal, ó, vetor. Vamos lá, nós aqui na física, nós emprestamos um conceito da matemática. Vetor é um conceito da matemática, não da física. Então, ele foi definido na matemática, é uma abstração, é um pensamento. Então, a gente pegou esse pensamento, essa abstração, e conseguimos encaixar em coisas físicas, em grandezas físicas que de fato existem, tudo bem? Mas o vetor não é uma coisa palpável, certo? A gente pega esse conceito de vetor e traz para a física para aplicar a grandezas que de fato são vetoriais, tudo bem, pessoal? Então, agora, olha só. Vocês vão fazer aí a atividade interativa, né? Essa atividade interativa vai ser o desafio da corda. Vocês vão fazer o cabo de guerra em sala, a atividade interativa de vocês, né? Vai amarrar, vai puxar, vai medir o centro, ver o que acontece, ver o sentido e a orientação das forças e a orientação da força resultante. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos nessa. Olha só, falando sobre soma de vetores, o que acontece agora... Já está definido o que são vetores, né? O que acontece agora se eu somar os vetores? Eu posso somar vetores? Será que somar vetor é igual a somar dois números quaisquer? Tem alguma diferença? Vamos ver. Então, olha só. As operações com vetores, né, dependem da direção e do sentido entre eles. Para cada caso, utilizamos uma equação diferente, tá? Então, é muito particular. Cada situação entre dois vetores vai requerer uma equação específica para fazer a operação entre eles. Tudo bem? Então, olha só. A seguir, as principais operações que podem ser realizadas com vetores. Vamos lá. Ó, se os vetores estão na mesma direção. Para realizar operações com vetores na mesma direção, vamos estabelecer um sentido como positivo e o outro como negativo, tá? Então, normalmente, o positivo, ó, ele é o quê? Ele é o vetor que aponta para a direita. É uma convenção, tá? É uma convenção de que o sentido positivo é aquele sentido orientado para a direita. E aí, em contraponto, né? Uma consequência disso é que o sentido negativo vai ser um vetor que aponta para a esquerda, tudo bem? Então vamos lá, os vetores A, B e C têm a mesma direção, porém o vetor C possui o sentido contrário. Dá uma olhada, né? Dá uma olhadinha aí, ó, dá uma olhada no A, B e C. Perceba aqui, ó, A está na horizontal, apontando para a direita, B está na horizontal, apontando para a direita, e C está na horizontal, mas está apontando para a esquerda. Ou seja, todos têm, ó, a mesma direção, horizontal, mas eles não têm o mesmo sentido. Dois deles, aqui ó, dois deles têm o mesmo sentido, A e B. Agora C tem um sentido contrário, tudo bem? Tome nota, pessoal, vamos nessa. Utilizando a convenção de sinais, temos que A e B
eles são o quê? Tem sinais positivos, porque eles apontam para a direita. E C vai ter um sinal negativo. Por que, professor, negativo? Porque ele está apontando para a esquerda, né? Então, assim, após convencionar os sinais, somamos algebricamente os seus módulos. Então, fica assim. Sendo D o módulo do vetor resultante, né, pode ser dado pela equação. Então, D, né, o resultante, vai ser a soma de A mais B, ambos positivos, e menos C, tá? Por que menos? Porque C estava apontando para a esquerda. Então, assim, somando, vamos ter isso aí, ó. A, né, em seguida com B, e C voltando, tá vendo? Ó? O C é o único que está voltando. Então, o resultante, ele vai começar no início de A e ele vai terminar no final de C, ok? Então, esse aqui em vermelho é o resultante, tá? Vamos detalhar isso aqui de novo. Vamos lá. Coloquei só o vetor A. Vamos apagar isso aqui. Pronto. Coloquei só o vetor A. Aí eu somei A com B. O que aconteceu? Como ambos estão na mesma direção e sentido, você vai somar um com o outro, vai dar um vetor maior. E o vetor C, ele vai partir do final de B, voltando, que ele é negativo. E agora, resultante, vai começar em A e terminar aqui, ó, no finalzinho de C. Dá uma olhadinha? Esse em vermelho vai ser o vetor resultante. O sinal de D indica o sentido do vetor resultante, tá? Então, esse D é o seu vetor resultante. Se D for positivo, o seu sentido será para a direita. Mas se for negativo, significa que ele está apontando para a esquerda, tá? Então, assim, o vetor resultante, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser até nulo, tá? O vetor resultante pode ser nulo também. Ou seja, o vetor resultante, ele é o resultado das operações vetoriais. Então, ele pode ser em módulo maior que zero, ele pode ser até zero, ou ele pode ser menor que zero, tá? Opa, menor que zero. Tudo bem? Então, há essas situações aí. Continuando. Resultante de vetores. Aqui a gente tem uma outra situação. João e Maria estão juntos no centro de um campo de futebol. Maria anda 40 metros para leste, ó, aqui, ó, centro do campo de futebol. Maria andou 40 metros, ó, para leste. Pronto. E 30 metros para o norte, olha lá, ó, e 30 metros para o norte, né? Como mostra a figura abaixo, ok? Então, João deseja percorrer a menor distância possível para reencontrar Maria. Como que ele vai fazer? Qual que é a menor distância possível? Simplesmente, o João vai ser mais atento aqui, né? E ele vai andar pela hipotenusa, né? Então, aqui é um cateto, ó, adjacente, aqui é um cateto oposto e o João ele vai pegar pela hipotenusa. Ou seja, ele está fazendo aqui um vetor resultante, ó. Ele vai partir do início do primeiro vetor e ele vai chegar até o final do segundo vetor. Ok? Então, esse vai ser o deslocamento do João. A figura mostra o caminho de João para reencontrar Maria. Exatamente esse vetor resultante. Olha lá, dá uma olhada. Então, Maria foi, ó, andou para a direita, depois para cima, ok? E o deslocamento do João pela hipotenusa. Perceba que, apesar de não terem feito a mesma trajetória, eles chegaram no mesmo ponto, tá? Só que ela teve aqui, ó, essa operação vetorial aqui e essa operação aqui, e ele foi com a operação pela hipotenusa, né? Com a resultante pela hipotenusa. Ambos chegaram no mesmo ponto. Então, concluindo, nessa situação, podemos considerar que os deslocamentos de Maria foram um conjunto de vetores e o deslocamento de João representa o vetor soma do conjunto de vetores. Isto é, o vetor resultante de um conjunto de vetores. Significa que o João, ele foi pelo vetor resultante. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vetores perpendiculares entre si. Então assim, a gente viu o caso quando os vetores são paralelos, né? Agora quando eles serão perpendiculares. Então vamos definir. Dois vetores são perpendiculares quando eles fazem, ó, um ângulo de 90 graus. Ah, então deu 90 graus? Perfeito, são perpendiculares. Aqui, ó, exemplo, a situação de Maria e de João foi uma situação com 90 graus, né? Porque olha só,
esse vetor aqui está para a direita, ó. Aí aqui subiu, ó, 90 graus. Então, eles são o quê? Perpendiculares. Ok? Então, nesse caso aí, ó, o vetor A foi para a esquerda, D1, aí de A para B. Agora D2 para cima, de B para C. E aí formado aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Ok? Nesse caso, o vetor soma, ele vai começar em A e ele vai terminar no final de C. Ok? Então, esse aqui é o vetor resultante, que é o seu vetor soma. Nesse caso, eu vou ter que, vetorialmente, né? O vetor D é o vetor resultante da soma vetorial de D1 e D2, tá? Agora, a figura formada é um triângulo retângulo, ok? Em que os vetores D1 e D2 são catetos e D vai ser a própria hipotenusa, né? A hipotenusa. Podemos calcular o módulo de D através do quê? Do seu Teorema de Pitágoras. Então, tu tem ali um triângulo retângulo, tu vai lembrar de quem logo? Do Teorema de Pitágoras. Olha lá, ó. Você está lembrando do Teorema de Pitágoras? Estudou isso na matemática? Então, olha só. Nesse caso, eu vou ter, ó, o deslocamento, né? O vetor resultante, soma, o vetor D1 e o vetor D2. Para eu encontrar o valor de D, vai ser o quê? D ao quadrado igual D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, tá? E aí eu posso reescrever aqui, ó. Aqui é 40, né? Andou 40 ao quadrado, mais 30 aqui, ó, ao quadrado. E vamos ter quanto? 40 vezes 40, 1.600. 30 vezes 30, 900. Somou 1.600 mais 900, deu o quê? 2.500. E agora eu vou tirar a raiz quadrada, né? O deslocamento em módulo D vai ser a raiz quadrada de 2.500. E aí vamos obter o quê? 50 metros. Então, o módulo do vetor deslocamento foi de 50 metros. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso aqui, o deslocamento dele foi o quê? 50 metros. Por quê? Dá uma olhadinha. Aqui eu tenho um vetor para cá, ó. Esse outro vetor para cá. Entre eles existe o quê? 90 graus, ok? E calculamos o que aqui? Hipotenusa. Nesse caso, eu quero achar D. Aqui eu tenho D1 e D2, ok? Nesse caso, eu posso utilizar o quê? O Teorema de Pitágoras. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, manda aqui. Olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho o primeiro vetor, né? Ele é o quê? 40 metros. 40 é o módulo dele, é a intensidade. Ele está indo para leste, né? Então, ok. Então, horizontal, direção, sentido, para leste. Aí o segundo vetor é o quê? 30 metros. 30 é o quê? É o módulo. É o módulo, é a intensidade do vetor. Ele está indo para onde? Para o norte. Então, o norte é o quê? É o sentido. Perfeito. Então, eu tenho dois vetores que vão dar o deslocamento, no caso da Maria, certo? Aí eu quero achar a soma deles. A soma, nesse caso, se eles são perpendiculares, vai ser o quê? O primeiro, ó, somou com o segundo e vai dar o quê? A sua hipotenusa. Essa hipotenusa, ela é coincidente, aqui, ó. Essa hipotenusa, ela é coincidente com o quê? Com o vetor deslocamento do João. Ok, pessoal? Então, perceba que, em se tratando de vetores, pode acontecer várias situações de vetores resultantes, tá? Então, assim, professor, fizemos a situação do cabo de guerra, a atividade interativa do cabo de guerra. Aí, na situação do cabo de guerra, é o quê? Direção igual, sentido oposto. Então, nesse caso, você não vai usar Teorema de Pitágoras. Por que não? Porque não se trata de triângulo retângulo. Então, nesse caso, tu vai apenas o quê? Subtrair, porque são vetores em sentidos, ó, contrários. Então, vetores da mesma direção e sentidos contrários vai o quê? Vai subtrair. Agora, imagina uma situação diferente agora. Imagina que vocês vão andar de carro, né? Aí deu um probleminha lá e vai ter que empurrar o carro. Professor, vai ter que empurrar o carro, exatamente. Aí desceu 3 pessoas para poder empurrar o carro. As 3 pessoas vão fazer força na mesma direção e sentido para poder empurrar o carro. Nesse caso, as 3 forças serão o quê? Somadas, porque elas estão na mesma direção
estão no mesmo sentido, então elas podem ser o quê? Somadas. Mesma direção, sentidos contrários vão ser o quê? Subtraídas. Aí tá, professor, mas o que isso tem a ver com a trigonometria, com o Teorema de Pitágoras? Você só vai utilizar o Teorema de Pitágoras, só vai utilizar aquela situação lá com a raiz quadrada, esta do exercício, quando você vê que tu tem o teu primeiro vetor, ó, formando 90 graus com outro vetor. Aí você fala, ah, entendi, então andou tanto para cá, aí depois subiu. Então você vai ter um triângulo retângulo aqui, ó, fechando. Então, num exemplo como esse, e numa situação como esse, você pode simplesmente visualizar o triângulo retângulo, utilizar o seu Teorema de Pitágoras, tudo bem? E aí ter o quê? Ter a tua intensidade. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, manda na tela. Então aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui um pouquinho. Pronto, nesse caso aqui, ó. Pronto. Nesse caso aqui, tá? Aqui você vai ter um D. Esse D, ele é um vetor, ok? Ele tem o módulo dele, ou seja, a intensidade dele, ok? Ele está inclinado, ele está numa diagonal. Agora, quando eu falo que D é igual a D1 aqui mais D2 aqui, eu quero que você tenha muito cuidado na interpretação desta equação, tá? Vamos lá. Traz aqui comigo aqui, vamos lá. Aqui, ó. Eu quero que você tenha muito cuidado na interpretação dessa equação. Quando eu escrevo assim, ó, que o vetor D é igual à soma vetorial de D1 e D2. Eu quero que você tenha muito cuidado quando vê essa equação aqui. Por quê, professor? Não entendi. Cuidado por quê? Porque quando tem esse mais aqui, ó, não quer dizer que eu estou somando um vetor com o outro direto. Eu não estou somando os módulos. Não estou somando módulo. Quando tem essa seta aqui em cima, significa que é uma soma vetorial. E uma soma vetorial pode ser, de fato, uma soma de mais, pode ser uma subtração, pode ser uma operação com Pitágoras, para te dar aquele cálculo com a raiz quadrada, ok? Então, soma vetorial significa que tu vai ter que achar a resultante entre os dois vetores. Soma vetorial não é necessariamente somar os módulos. Então tem muita diferença, tudo bem? Vamos detalhar um pouco mais isso aí. Vamos nessa. Então aqui, ó, essa expressão de soma vetorial não equivale, por exemplo, a eu escrever isso aqui, ó. Se eu tenho o primeiro vetor aqui, escrevi D1 para a direita. Aí eu tenho um segundo vetor aqui, ó, D2 também para a direita. Aí eu posso escrever assim, ó, que D3 é o vetor resultante. Eu vou escrever assim, que D3 em módulo é D1 em módulo mais D2. Então aqui eu estou fazendo o quê? Uma soma de módulos que vai me dar o quê? O módulo do vetor resultante. Isso não funciona para esse caso aqui, porque é uma soma vetorial. E soma vetorial, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, deu 30, aqui deu 40, e esse aqui nós calculamos deu 50, tá? Se eu pegar 30 e somar com 40, eu não vou ter como resposta 50. Então não é uma soma dos módulos, vai ser o quê? Uma soma vetorial. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, voltando aqui. Aqui, pronto. Prontinho. Nesse caso aqui, vamos lá. Nesse caso aqui, do menor caminho, né? Nesse caso aqui do menor caminho, indica o seguinte, o que é interessante destacar aqui? No caso da Maria, ó, ela vai ter o quê? O deslocamento dela vai ser dado por esse vetor, inicialmente, tá? Então ela se deslocou o quê? Na horizontal, direção horizontal. Sentido, foi para a direita. Só que aí tem uma rosa dos ventos aqui, né? Aí por essa rosa dos ventos ela está indo para onde? Para leste, né? Então ela se deslocou para leste, perfeito. Daqui ela pegou um outro vetor, ó, um outro vetor. Então ela se deslocou uma outra intensidade, né? Um outro módulo para o norte, perfeito. Ou seja, o quanto que Maria andou foi uma combinação aí de dois vetores. Apenas dois. Quais vetores? Esse vetor de baixo aqui e esse vetor aqui, ó. O que está na horizontal e o que está na
vertical. Agora, o vetor que o João utilizou, ele foi direto, né? O ponto de partida dele foi o mesmo ponto de partida dela. Olha lá, ó. O ponto de partida deles foi igual. No entanto, ele conseguiu chegar no mesmo ponto que ela chegou. Como que foi isso, professor? Aconteceu aí uma soma vetorial, né? Esses vetores aqui, ó, este e este foram somados e a soma dos dois resultou nesse vetor aqui, ó, que coincide com a hipotenusa, né? Coincide com a hipotenusa. Então, o vetor dele foi o quê? Um vetor inclinado, tá? Tem uma inclinação, o módulo do vetor dele é diferente, né, dos vetores que ela pegou. E aí eu posso dizer sim que o vetor dele é o resultado de uma soma vetorial dos vetores que ela fez. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos na tela. Aqui. Nesse caso aqui, né, só detalhando um pouco mais, vamos apagar aqui. Opa, aqui. Nesse caso aqui, ainda falando sobre soma de vetores, por exemplo aqui, o vetor A, ele é um vetor que está na horizontal, né? Direção na horizontal. O sentido dele para a direita, tá? Sentido para a direita. O vetor B está em qual direção? Também horizontal. Sentido também para a direita. Então, nesse caso aí, quando você vê esse caso, essa situação no exercício, qualquer representação em que dois vetores estão apontando mesma direção, mesmo sentido, o que tu vai lembrar? Ah, professor, vou ter que somar. Então é mais, tá? Somar mesmo, pode somar um com o outro. Mesma direção e sentido. Vamos lá, agora tem o vetor C, vamos nessa. Aí o vetor C, ele já é do contra, dá uma olhada lá. O vetor C já é do contra. Perceba que o vetor C, ele está voltando. Então, se ele está voltando, o que mudou nele? Mudou o sentido. O sentido dele é para a esquerda. Enquanto que o sentido de A é para a direita, o sentido de B é para a direita, o sentido de C é para a esquerda. Então, o sentido dele ficou contrário. Mas, por outro lado, a direção dele é a mesma, né? A direção é o quê? Horizontal. Tem uma outra coisa no vetor C que é diferente, tanto de A quanto de B. Dá uma olhadinha na figura. Dá uma olhadinha na figura. O que deixa claro aqui, ó, o vetor B, olha o tamanho de B aqui, ó. Olha o tamanho de B. B começa aqui, ó, e o B termina bem aqui, ó. Ah, entendi, professor. Esse é o módulo, né? Esse é o módulo de B. Agora eu vou colocar C. Eu vou colocar C em cima dele, olha lá, ó. Ah, tá vendo, ó? C não conseguiu cobrir completamente B, tá vendo? Quer dizer o que isso aí? Quer dizer que o módulo de B é maior do que o módulo de C. Ou, se você preferir, a gente pode falar isso de outra forma. O módulo de C é menor que o módulo de B. Em outras palavras, esse aqui é um vetor com menor intensidade, né? C é um vetor com menor intensidade do que B. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, C ele está em sentido contrário, ele tem menor intensidade. Então quando eu for fazer uma soma vetorial aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar do primeiro vetor e ele vai caminhar aqui até a ponta do último vetor. Quem que é o último vetor? Não é C? Então a ponta dele está aqui, ó, né? Então vai começar do primeiro vetor, que é o A, e vai até a ponta do último vetor, que é o C. Então, olha só, o sinal de D indica o sinal do vetor resultante, ok? Então, se eu for escrever isso aqui numa expressão, olha lá. Se eu for escrever isso aqui numa expressão, fica, né, os dois positivos somando, né, e o terceiro negativo subtraindo, já que ele está em sentido contrário. Assim, eu chamei um pouco mais de atenção, para esse ponto, porque assim, na física, principalmente nos exercícios, nas aplicações, essa questão do sinal importa muito, né? Então, às vezes, os vetores vão se somar, vão se subtrair. Por quê? Porque você tem que ficar de olho no sentido, né? E vetor é uma coisa extremamente aplicada em física, né? Tem várias grandezas físicas que são vetoriais. E qualquer exercício que você faça
deve ser levado em consideração o sentido desses vetores para que você consiga resolver ali corretamente. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? E até a próxima. Tchau, tchau!